O dilema de todo síndico é: quanto mais controle eu quero ter, mais trabalho eu tenho. Você já passou por esse dilema? O vídeo de hoje, ele vem com o objetivo de apresentar uma solução para isso. Apresentar para você que você pode ter respostas rápidas, você pode ter controle com respostas rápidas e com colaboração das pessoas. Basta você conseguir equalizar, né, alguns processos e utilizar ferramentas que verdadeiramente te ajudam. Para você que não me conhece, eu sou David Ribeiro, eu sou especialista em sistemas, administração de empresas e condomínios, e hoje nós vamos então falar para você em 8 etapas sobre esta questão de qual sistema, de quais ferramentas eu devo então utilizar para que eu possa ter menos trabalho, para que eu possa ter respostas rápidas. Então, se você quer saber quais ferramentas o seu condomínio precisa, por que precisa e como fazer para escolher essas ferramentas, nos acompanhe até o final. E se você gostar, por favor, curta, compartilhe e envie para os seus amigos, tá bem? Eu quero aproveitar esse momento para falar para os haters, né? Um ou dois aí que me acompanham fielmente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vocês dizem que quem não quer trabalho desista de ser síndico. Eu quero falar para vocês, meus amigos, que vocês devem ser frustrados no que fazem. Porque não existe mais esse negócio de ter que camelar, não, tem que suar, andar no deserto, tem que sofrer para mostrar que trabalha, para mostrar que deu certo, tem que sofrer. Não é assim. Hoje em dia, você utilizando de estratégia, você utilizando de processos equilibrados, equalizados, utilizando pessoas que colaboram com o trabalho e as ferramentas certas, você pode ter uma vida tranquila, equilibrada e mesmo assim ser síndico, tá certo? Mas se você quer continuar sofrendo, então continue com os mesmos processos, com as mesmas ferramentas, com as mesmas pessoas, com as mesmas ideias e sofra, não tem problema. Isso é para você que vive dizendo que se não quero ser síndico, então desisto e passo o lenço para outro, né? Agora, para você que gosta dos vídeos, para você que gosta das dicas que a gente passa aqui, eu quero começar com a primeira coisa que eu apresento em todas os meus vídeos quando eu falo de alguma estratégia. E o primeiro é esse que vai ser mostrado na tela agora. Esse gráfico, ele mostra o equilíbrio, ele é formado por uma pirâmide, né? E ele mostra o equilíbrio entre processos, pessoas e ferramentas para que você possa ter uma gestão equilibrada, ok? Volta para mim, é isso aí. Então veja só, se você não equilibrar processos com pessoas e ter ferramenta que realmente ajude essas pessoas a colaborarem, você vai ter retrabalho, você vai ter, pode até ter controle, mas com muito mais dificuldade. O que eu tenho utilizado como estratégia, né, para poder decidir a ferramenta que eu devo utilizar, ela se baseia no seguinte. Primeira coisa, eu vou ter resposta rápida. Essa é a primeira coisa, porque controle que não te dá resposta rápida não serve para nada, tá certo? Ficar lançando um monte de informação no papel, planilha, sistema, não importa o que seja. Se não for para ter resposta rápida, não serve, não serve. Segunda coisa que eu verifico sempre é a questão de se vai permitir a colaboração de outras pessoas.
Se dentro do seu processo, se seus processos de trabalho fazem com que as pessoas gerem informação para que você tenha que reprocessar a informação com o objetivo de ter controle, está errado. O processo ou a ferramenta está errada. Então é uma questão de avaliar. A outra coisa que eu sempre verifico é se realmente eu preciso do controle, tá certo? Se realmente eu preciso do controle, se aquela ferramenta vai atender ao controle que eu preciso, tá bom? E o quarto passo é se é financeiramente viável. Financeiramente viável. Bom, pensando em tudo isso, você pode decidir se o papel e caneta numa pasta é um sistema que vai resolver, uma ferramenta de trabalho que vai resolver sua necessidade. Ou se aquele sistema que você pode instalar no teu computador vai resolver a tua necessidade. Ou se você vai utilizar uma ferramenta em nuvem, uma planilha eletrônica, né, compartilhada aí no Google Drive, no OneDrive, alguma coisa do tipo, num Dropbox, ou se você vai utilizar um sistema realmente em nuvem com acesso a todos os participantes. Eu não estou dizendo aqui que qual é o melhor entre eles para os teus processos. O que eu quero te levar a pensar qual destes vai te dar resposta rápida, vai te dar colaboração de outras pessoas para fazer o trabalho, para você não ter retrabalho, vai então permitir que você tenha controle verdadeiro e que seja, o quarto passo, financeiramente viável, tá certo? Eu lembro em 1978, era moleque, 1980, na década de 80, vamos falar aqui, década de 80. Tinha lá perto de casa a mercearia do seu Antônio. E algum amigo meu, né, velho, que morou comigo, né, lá no Jardim Santa Margarida, com certeza vai lembrar da mercearia, né, do seu Antônio. O seu Antônio português. Caneta sempre na orelha, né, seu jalequinho azul e sobrancelhas grossas, lembro assim dele com muita saudade. O seu Antônio, ele tinha a caderneta. Numa época que não existia cartão de crédito, numa época que ninguém tinha, né, os restaurantes, os bares, as pequenas mercearias não utilizavam sistemas informatizados, né, 1980, não era ainda difundido os sistemas. Ele tinha a cadernetinha. E eu lembro de todos os dias, minha mãe me mandava lá na mercearia do seu Antônio buscar o leite paulista e eu comprava também os pãezinhos. Às vezes ela mandava buscar uma margarina, às vezes ela mandava buscar o açúcar, o arroz, alguma coisa que estava precisando lá para casa. Eu ia na mercearia, o seu Antônio já me conhecia e eu falava assim: seu Antônio, anota na cadernetinha. E o seu Antônio tinha lá uma folha para minha família. E naquela folha ele anotava o que nós pegávamos. E seu Antônio, ele nos conhecia muito bem. E de vez em quando ele falava assim, quando eu estava de saída: e não vai levar bala de leite Kids hoje? Ele sabia que eu amava bala de leite Kids. E aí, eu, claro, pegava ali 2, 3 balinhas e levava. E ele tomava nota na cadernetinha. Meu pai, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ia lá. E então, aquele controle de débitos que nós tínhamos com ele era então resolvido, era zerado, porque meu pai pagava a conta, ele rasgava a folhinha da cadernetinha e começava um novo controle. Você consegue parar para imaginar em situação dessa hoje, na padaria perto da sua casa? Não dá, né?
Não dá, porque hoje em dia mudou. Hoje você vai na padaria, você vai entrar, tem uma catraca, você passa pela catraca, ela te dá um cartão, aquele cartão tem um código de barras, e tudo que você consome dentro da padaria, a coxinha, o pão na chapa, o café, a esfirra, qualquer coisa que você pegue no balcão, pão para levar para casa, tudo é anotado, tudo é registrado com a colaboração de outros funcionários, e quando você chega no caixa, aquela plaquinha, aquele ticket, aquele controle é lido e automaticamente aparece numa tela do computador tudo que você consumiu, e ali não fica o fiado, ali você passa o cartão de débito ou cartão de crédito ou paga em dinheiro e resolve fechando a conta. No final do dia, a padaria fecha o caixa, sabe quanto faturou no dia, sabe quanto faturou no mês, qual foi o produto mais vendido, sabe se recebeu mais por débito, por dinheiro, por crédito, ou seja, um controle total com agilidade. Então veja, mudança de 1980 para 2020, né? Você tem aí 40 anos depois. Como as coisas mudaram? E a pergunta é, no seu condomínio, o que mudou nesses anos que você vive lá? Você que é síndico, o que você mudou como síndico nesses anos que você está à frente da gestão do seu condomínio? Eu quero falar para você de pelo menos 8 registros, 8 controles, 8 livros que você precisa ter no seu condomínio e o porquê tê-los. Alguns destes você pode terceirizar. Alguns destes você pode pedir para a administradora fazer, você pode pedir para outros fazerem, mas você precisa tê-los. E eu quero me atentar nesses próximos minutos a falar desses controles com você e a chamar a sua atenção que talvez você não esteja fazendo e ainda esteja trabalhando como um síndico da década de 1980, igual o senhor Antônio lá da mercearia. Será que não está na hora de você vir para o ano 2020? Então vamos lá. Olha, num condomínio, o primeiro livro que um síndico precisa ter é o livro de registro dos condôminos. Quem mora na unidade número 11, do bloco B, do bloco A? Quantas pessoas moram? Quem é o responsável da unidade? Ele é o condômino proprietário ou ele alugou a unidade, ele é morador? Quem paga a conta? Como que é pago a conta? A conta ela é paga, é cobrada do condômino e ele cobra do locatário, de quem fez a locação, como locatário, ou é dividido? Um paga a taxa de condomínio, o outro paga as despesas. São informações importantíssimas, porque na hora de você fazer a locação do salão de festas, alguém vai ter que pagar essa conta. Tá certo? A administradora precisa saber quem é que vai pagar o consumo da água se não é individualizada, do gás se não é individualizado, né? Ou mesmo que seja individualizado, quem é que vai pagar? Vai ser o condômino, que é proprietário, ou vai ser aquele que alugou? Quantos carros tem? Tem bicicleta lá no bicicletário? Né? Tem pet, animalzinho de estimação? Tem criança? Você percebe? São uma série de controles importantes. Prefere receber informação por e-mail ou precisa ser impresso e colocado na caixinha de correspondência? Todas essas informações, você pode falar para mim, David, mas eu não preciso de um sistema para isso. Eu posso colocar num
numa folha, sulfite, anotar a caneta. Eu posso lançar numa planilha de Excel. Eu posso ter isso no meu celular. Sim, é verdade. Tudo isso que eu citei aqui são sistemas. São ferramentas de trabalho. Agora, o que vai determinar se você vai ter uma ou outra é o que eu disse no tópico anterior. Vai te trazer resposta rápida, vai permitir colaboração, vai permitir controle e é financeiramente viável. São essas 4. E aí você fala, David, como que um registro de condôminos pode ser colaborativo? Claro que pode. Se ele tiver acesso a esse registro, ele mesmo pode alterar. Mudou a empregada, ele pode alterar. Automaticamente é uma informação que na portaria já vai constar a autorização ou não para a empregada entrar na unidade, entrar no condomínio. Vocês percebem? Uma coisa está totalmente ligada à outra. Só vai demandar, se você quer ter mais trabalho, menos trabalho, se você quer ter mais agilidade, menos agilidade nas respostas. Então, mesmo num controle simples como esse, a questão de colaboração e respostas rápidas é importantíssimo, tá bom? Vamos partir para um segundo livro, ou um segundo controle, o registro financeiro. Por que é importante ter o registro financeiro? Você vai falar assim, mas isso a administradora faz. Ok, se você tem uma administradora que faz e permite que você tenha acesso para você ter resposta rápida, para que você tenha controle e para que eles façam o trabalho, então, de forma colaborativa, isso não é um retrabalho para você, financeiramente é viável? Então, ok, ótimo, transfira para eles este serviço. Agora, você precisa ter no controle financeiro um controle mínimo necessário que permita você saber o balancete, os gastos das contas ordinárias e dos demais centros de custo, que você possa entender os gastos que vão existir, sejam eles de manutenção, sejam eles os contratos mensais que você tem com a terceirizada da limpeza, da portaria, do jardim, academia, elevadores, contas mensais de consumo como água, luz, energia e também a conta do gás e por aí vai. Agora, mais do que o balancete, você precisa ter um acesso que lhe permita comparar mês a mês para entender se estes gastos estão seguindo o plano financeiro anual. Tá certo? Você precisa saber se as receitas estão entrando como deveriam entrar. Você precisa ter condições de fazer cobrança com carta de primeiro, segundo, terceiro aviso e informação de protesto. Você precisa ter o histórico dessa cobrança. Você precisa ter a lista de despesas, para que você possa... Escuta, tira uma lista aí de quanto nós gastamos com manutenção predial no ano de 2020. E rapidamente você ter essa resposta. Então, estas informações são fundamentais para quem quer ter controle financeiro, saldo das contas, quanto tem nas contas. Então, informações fundamentais. E você pode fazer elas dentro do condomínio, quando você tem a autogestão, ou você faz através de uma empresa terceirizada de administração. O que eu, inclusive, recomendo, tá certo? Porque aí vai ter pessoas preparadas para esse tipo de serviço. Mas o importante aqui não é a colaboração, quem vai fazer o serviço. O importante é se o resultado vai chegar na sua mão, te trazendo respostas rápidas. Então vamos lá, vamos relembrar. O primeiro é o registro de condôminos, tá certo? Veja na tela comigo. Registro de condôminos. O segundo, o registro
financeiro, tá certo? Nós vamos falar agora do terceiro item, o registro de estoque. É o terceiro controle que um condomínio precisa ter. Controle dos estoques e dos ativos, né? É uma forma única aí de controlar. Então, quantas ferramentas tem, que ferramentas tem, onde elas estão, né? Ativos. Onde está a furadeira? Aonde está a lixadeira? Onde está a máquina de solda? Aonde está a VAP? Né? Então, são tudo informações importantíssimas. Quantas lâmpadas LED foram compradas para o pátio? Para a garagem? Quantas foram utilizadas? Onde foram utilizadas? Quanto custou a compra das lâmpadas? Quanto custou a compra do material de limpeza? Comparar quanto custou, por exemplo, a compra de saco de lixo nos últimos meses. Comparar quanto custou a compra de lâmpada no último ano. Informações importantíssimas para ver se vale a pena continuar com os mesmos fornecedores ou não. Quanto tem sido o meu consumo de papel higiênico? Eu tenho papel higiênico suficiente para mais 15 dias? Respostas que um controle de estoque tem. E você fala, mas David, meu condomínio é muito pequenininho, eu bato o olho lá e já resolvo. Eu lembro que eu fui uma vez numa indústria para implantação de sistema e o diretor falou assim para mim, David, sabe como é que a gente sabe aqui se o estoque tá ou não? A gente manda a baixinha ir lá, passar lá no corredor. E quando a baixinha passa no corredor e a gente enxerga o rosto da baixinha, é porque está na hora de comprar ou está na hora de produzir mais estoque. Que coisa louca! É o controle de 1970, tá certo? 1980, nada contra o passado, eu vivi, morei, nasci lá. Mas eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos em 2020. Para que você precisa ter o retrabalho de pedir para alguém ir lá contar, para alguém ir lá ver, para alguém ir lá conferir? Ou para que você precisa passar a raiva de receber a reclamação porque não tinha papel higiênico no salão de festa? Percebe? Então são coisas simples que são resolvidas através de controles. De novo, dá para fazer o controle no papel? Dá para fazer na planilha eletrônica? Dá para fazer no sistema que você instala no seu computador? Dá para deixar em nuvem? Dá. Agora a pergunta não é qual destes você vai utilizar, não, a pergunta é qual destes vai te dar resposta mais rápida, qual destes vai te dar colaboração de outras pessoas, ou seja, ao pegar a lâmpada que ele mesmo registre para que você só veja o resultado, para que você tenha a resposta e controle rápido. E não que ele anote num papel, que esse papel vem para você, para que você depois lance e tenha o retrabalho. Então, para com retrabalho, tá, síndico? Para de ter retrabalho. Tire das tuas costas, coloque os outros que ganham para trabalhar para você. Tá bom? Vamos falar então agora do registro das visitas. Dá uma olhadinha aqui no slide. Veja só, você precisa saber quem é o visitante, quem é o visitado, você precisa saber quando chegou, quando saiu, ok? Pode voltar. Veja, num condomínio em que entra a pé, você não precisa saber qual era a placa do carro. Agora, se no teu condomínio permite entrada com carro, o que é cada vez mais raro aqui, né, principalmente em grandes capitais como São Paulo, devido ao custo do espaço, mas em outros condomínios isso é possível, condomínios de residenciais, né, de casas, permitem, algumas chácaras e tal. Então, você precisa saber então a informação de qual era a placa do carro, qual carro. Controle de visitante é muito importante, porque se acontece um roubo, se acontece um problema dentro do condomínio,
as pessoas que entraram, elas podem ser suspeitos. E se você tem, então, o controle, os dados dessas pessoas, desses visitantes, então ali num formulário, sem muitas delongas, né, o RG, o nome completo, né, um telefone de contato, alguma coisa que permita realmente um contato e principalmente quem você veio visitar, né, para não acontecer de a pessoa entrar no condomínio e você nem saber para onde ela foi, né, quanto tempo ficou lá dentro do condomínio. Então você é responsável pelo condomínio civil e criminalmente. Se acontece alguma coisa dentro do condomínio, quanto tempo você vai precisar? Você tem controle de quem entra no condomínio? Quanto tempo você precisa para levantar quem foi? Levantar quem são as possíveis suspeitos de alguma situação? Então, é por isso que é importante ter o controle das visitas ou dos visitantes. Você pode terceirizar isso com a portaria? Pode. Existem algumas empresas de portaria que permitem esse tipo de controle, tá certo? Registro de entradas e saídas dos condôminos. Dá uma olhada nesse slide. Olha, saber quem é o condômino, saber qual portão ele entrou, saiu, se ele entrou de carro, se ele saiu de carro, se ele entrou a pé, se ele saiu a pé, tá certo? Que horas chegou, que horas saiu, ok, volta para mim. Se estava acompanhado, se não estava acompanhado, tudo isso é importante para que você possa ter respaldo futuramente. Eu tive um caso recentemente em que o condômino que estava vendendo a unidade, ele vendeu a unidade, veja que situação, ele vendeu a unidade do jeito que estava, com os móveis que estava, com os quadros que estavam na parede. E naquele dia ele ainda com a chave da propriedade, da unidade, ele entrou no condomínio e ele subiu na unidade e ele saiu da unidade carregando alguns quadros. Veja, para a portaria, ele ainda era proprietário. Porém, sabia que estava tendo uma transação comercial. Não sabia que tinha sido finalizada aquela transação. Ou seja, ele tirar qualquer coisa de dentro da unidade, não teria problema nenhum. Ninguém iria desconfiar. Mas o registro da portaria, falando o horário que ele chegou, o horário que ele saiu, quando veio a reclamação do outro que tinha comprado e que recebeu as chaves e chegou lá e não encontrou o quadro, e na cabeça dele assim, alguém que estava com a chave, ou seja, alguém da portaria, roubou os quadros, pegou os quadros, cadê os meus quadros? O registro de entrada e saída de condôminos nos permitiu encontrar o horário, olhar nas câmeras de forma mais rápida e identificar que o condômino anterior tinha levado os quadros. Percebeu? Então, a agilidade nas respostas, com colaboração de outras pessoas, evitando trabalho para você, síndico, faz toda a diferença. Mas você precisa ter o controle. Você precisa ter ferramentas que te dão este controle. Então tenha controle de quem entra, do condomínio que entra e sai do teu condomínio. Tá bom? Eu quero falar de um livro que não é muito usado. É o livro de consumo e disponibilidade. Né? Esse livro, eu vou falar para você uma coisa. Ele evita grandes dores de cabeça. Eu utilizo muito ele e confesso para você, eu utilizo hoje uma planilha, tá? Não é num sistema, uma ferramenta sistêmica, é uma planilha. Porém, mesmo me dando um certo retrabalho, esta planilha permite com que
eu saiba diariamente o consumo de água, eu saiba a disponibilidade de água nas caixas e eu saiba a disponibilidade de gás nos cilindros de gás. Lá no condomínio o gás não é encanado, não vem da rua. Eu tenho cilindros dentro do condomínio, são 8 cilindros. E todos os dias é feita a aferição. Sabe, num problema de um vazamento que não foi percebido, de um dia para o outro é possível ver se há necessidade ou não de chamar a empresa fornecedora de gás. De um dia para o outro é possível ver se temos problema de falta de água nas caixas, se temos um consumo muito elevado de água ou energia elétrica. Então, o livro de consumo e disponibilidade de recursos, ele é fundamental para quem não quer ter dor de cabeça, tá certo? Vou falar agora dos últimos 2 livros. Para mim, tirando aqueles que dão para terceirizar, né, seja com a empresa de portaria ou com a informatização da portaria, seja com a administradora, então tirando esses outros livros, falando diretamente para você, síndico, os 2 livros que eu acho também assim essencial ter no condomínio é o registro das reclamações, que muitos condomínios ainda utilizam o livro escrito, né, onde o condômino pode ir e anotar a reclamação e assinar na reclamação, e depois o síndico volta lá para poder vistar. Mas ele pode ser também eletrônico, aonde o condômino pode registrar automaticamente sua reclamação. Ele pode ser colaborativo, quando envolve outras pessoas, sendo então destacado para que outros participem da resposta. E ele traz retorno, controle rápido, porque qualquer um pode entrar, qualquer um com autorização, usuário e senha, pode entrar para registrar o problema, e você tem então um mediador que vai definir para onde vai a solução daquilo, e se for algo que depende de você, síndico, chega em você. O importante é no final você saber o que está no slide. Dá uma olhada. Você precisa saber como foi, né, a divisão das reclamações por barulho, serviços que não funcionam de obras, carro mal estacionado, se é algo que gera advertência, se gera multa. Ok, volta para mim. Com certeza você tem muitos outros níveis de controle importantes para ser seguidos. E eu quero dizer para você o seguinte: você já se colocou na situação de pegar o livro, aquele controle antigo, e ficar lendo tudo de novo para poder colocar numa planilha de Excel e saber o resultado? E numa situação de reclamação, como que o reclamante coloca a sua reclamação e como que aquele que está sendo acusado participa para se defender? Como que aquelas pessoas que trabalham com você podem aferir a reclamação? Estou falando aqui, por exemplo, de um caso muito clássico em condomínio chamado barulho, né? Então, veja, todas essas questões, se elas estão utilizando uma ferramenta que te ajuda a ter menos trabalho, uma ferramenta que te dá resposta rápida, uma ferramenta que permite colaboração, uma ferramenta que permite controle real e que seja financeiramente viável, então isso te ajuda a viver tranquilo, a viver em paz, a ter respostas. Respostas essas que vão te ajudar a tomar outras decisões, a mudar rumos. Quero falar agora para você do último livro. É o livro de controle dos prestadores de serviço, ou dos serviços terceirizados. Ou, não digo nem só dos terceirizados. A gente fala hoje muito terceirizado porque a maioria são terceirizados. Mas pode ser dos funcionários também. Dá uma olhada no slide comigo.
O que tem para ser feito hoje? Quem vai fazer? Quando tem que fazer? Foi bem executado? Quantas vezes foi feito? Volta para mim. Isso são uma das coisas, né? Então, por exemplo, o jardineiro fala no contrato que vai mandar para você sempre 2 pessoas para fazer o serviço. E serão 4 visitas mensais. As 4 visitas ocorreram? O que foi feito nessas 4 visitas? Na visita tinha 2 pessoas? Né? O serviço foi bem executado? Tudo informações importantíssimas. Estava planejado de vir na quinta. Veio na quinta ou veio na sexta? Condomínio precisa com que as pessoas estejam orquestradas. O trabalho tem que estar orquestrado. De repente, na sexta, você tem outra tarefa para o seu manutencista, para o seu zelador, e aí ele tem que parar tudo o que ele ia fazer para acompanhar o trabalho do jardineiro. Eu estou dando aqui exemplos que você pode utilizar tendo respostas, tendo controle, tendo colaboração, para você poder fazer uma gestão que vai te dar mais resultado, para você poder acelerar a sua gestão, para você poder ter mais resultado na sua gestão. Para cada um dos livros, dos 8 livros que eu expliquei, que eu orientei que você tenha no condomínio, eu expliquei a importância de você ter, então, quais controles ter, e eu expliquei por que é importante, né? Quais controles precisa e por que é importante. Nós vamos em outro vídeo, nós vamos falar das dificuldades de manter esses controles e o que eu faço, o que eu oriento você fazer para você conseguir ter esses controles. Tá bem? Se o vídeo de hoje te ajudou, se de alguma forma você conseguiu aprender a tirar uma lição que vai te ajudar a diminuir a tua carga de trabalho e a ter mais controle com respostas rápidas, com colaboração de outras pessoas, é o segredo para o síndico viver melhor, né? Através de uma ferramenta ágil, ter controle de verdade. Então, se isso te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos, curta aqui na nossa página e nos vemos no próximo vídeo, onde vamos passar para você, então, as dificuldades que eu encontrei e como eu superei essas dificuldades para ter estes controles que eu citei hoje, ok? Um abraço.